Ô, Chiquinho. Tá triste o Chiquinho. Tá triste, né? Eu falei hoje sobre essa parte aí da jornalismo ou torcida, porque você acompanhou aqui que no consórcio todo mundo tava tirando sarro. O Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, papapá. A gente tem no nosso consórcio um jornalismo ou uma torcida? Pergunta boa. Veja hoje no Globo Repórter. Eu entendo que tem o jornalismo travestido de torcida, né? Tem os dois ali, na minha opinião, né? O problema para mim do Brasil, no momento atual que nós estamos vivendo, é exatamente que está tudo partidarizado e polarizado, né? Não tem caminho para uma pessoa que quer colocar um posicionamento independente sem tomar partido. É muito difícil racionalizar uma situação de modo objetivo, porque ou você é isentão, ou você não quer se posicionar, ou você está errado simplesmente porque você não toma partido, né? Tá errado. Então há uma Tá errado, certa, sim, senhor. Tá errado. Porque tem o certo e o errado. E você tem que estar sempre do lado certo. Não tem vários caminhos, não. Só tem o certo e o errado. Não vem com essa conversa, não. Essa conversa é uma conversa boa para parecer oportunista. Aí sempre aparece um oportunista. As possibilidades do mundo, o Giro Léo pode concordar comigo aqui. 33, em 33... Por que só sim ou não? Em 33 apareceu a terceira via lá em 33. Falou que tinha um monte de possibilidade também. Não vem não. Tem o certo e o errado. E a gente sabe... Tem o certo e o errado. Mas tem vários certos, tem vários errados. A gente sabe... O povo sabe o que é o certo. Se deixar o povo decidir, o povo sempre sabe o que é o certo. A população sabe o que é certo e sabe o que é errado. Não, sabe o que é melhor e o que é pior. Todo mundo sabe o que está certo. Todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. Chiquinho... Mas, tem vários pontos que podem ser certos, vários pontos que podem ser errados. Não tem, não. Tem o certo e o errado. É errado você querer relativizar e querer reduzir tudo no sim ou no não, no certo e no errado. Tem várias possibilidades, várias multiplicidades. Tem um negócio que chama-se senso comum. Você é a favor da liberdade, não é? Claro, se for da liberdade, claro. Então aí não fica uma coisa subjetiva. Agora, o ponto que eu acho interessante é o seguinte: o pessoal fala, por exemplo, que o Brasil vive em censura hoje em dia. Eu lembro, por exemplo, de cabeça aqui, teve uma matéria que queriam fazer uma entrevista com o Lula preso, foi censurada. Antes do Bolsonaro, por exemplo. Esses casos de censuras sempre teve no Brasil. Nunca deixou de ter no Brasil. É errado? Claro que é errado. Agora, naquela época era ditadura, e agora é democracia, ou lá era democracia que era ditadura, aí a gente costuma pegar um caso... Você tá brincando, o cara não podia falar com o filho, pô. O cara não pode falar com o filho. Tá errado isso, então. Tá errado. Mas o Lula deu entrevista na prisão ou não? Não deu, lógico que deu. 12 entrevistas. A da Folha de São Paulo foi cancelada. Para de mentir. Tá brincando, para de mentir. Deu entrevista pro Reinaldo Azevedo, deu entrevista pra uma porrada de gente. Muito depois. Depois das eleições. Então. Depois. Mas ele deu entrevista na prisão ou não deu? Deu. Ele deu ou não deu? Isso aí você falou ditadura. Ele foi censurado. Se você pega qualquer fala do Bolsonaro e põe, os caras te ferram. Você ferra ele não. Se pegar o jornalismo foi censurado. Tem a dó. O jornalismo foi censurado naquele momento. Foi uma loucura. Então, se foi censurado, deve continuar sendo. Meu querido Alan. Diga. Você que é um... Como é que chama? Liberal. Um orgulho. Liberal na cintura. Porque esse país tá tão louco que liberal virou esquerda, né? Liberal virou esquerda. Tá tão doido esse país. Não, mas é o correto. Não é liberal. Não é esquerda. Eu disse. Não é esquerda. Isso aí, desde que o mundo é mundo, o liberal virou esquerda. Não é isso. O liberal, ele serve para isso. A função do liberal é essa. Claro, porque pro liberal, pouco importa. Não tem esse negócio de... Magnitsky, o que importa ali é o saldo. Isso. Ele quer ir para Nova York. Eu acabei de defender a lei, pô. O que importa pro liberal é o saldo bancário. Poder viajar para Nova York. Como é que você está vendo tudo isso? Não, eu vejo com bastante preocupação. Por quê? Porque a gente não está numa normalidade democrática agora, o Emílio. Há uma série de excessos, né? Por exemplo, você tem, novamente, as pessoas sendo censuradas por opinião e censura prévia. Vamos lembrar que um documentário da Brasil Paralelo foi censurado. Você teve uma reportagem da revista Cruzoé, foi censurada. Foi aí que começou. Então, quando começou isso? Faz quanto tempo? Foi desde 2019, 2018, mais precisamente. Faz quanto tempo isso? Exatamente, a gente tem o quê? 7 anos aí, pelo menos. 7 anos que a gente está vivendo isso. E vai cada vez...
E vai cada vez piorando. E eu acredito que no imaginário popular é assim. Ditadura, né? No imaginário popular. Então precisa ter tanque na rua e alguém decretando. Olha, começamos uma ditadura. Não é assim. Por quê? Você vai em Cuba, o regime vai falar, não, aqui é a maior democracia do mundo. Imagina. Olha o povo. Você vai, sei lá, na Rússia, na China, eles vão falar a mesma coisa. Então, na verdade, é sutil, é invisível, é silencioso. É o único caso que eu tenho ciência, que a ditadura é do judiciário. É o único caso da minha vida. Levantei vários estudos sobre ditadura no mundo todo. Mas a Colômbia. É o único caso no Brasil. Não, mas Colômbia também é meio... É de judiciário? É, meio Leonardo. Leonardo, a gente chama de Leonardo. Miguel. Então, Leonardo, a gente carinhosamente chama de Leonardo. Há momento, tem um autoritarismo e precisa de uma correção de rota. Porque isso, claro que começa a ter efeitos na economia, em segurança jurídica, etc. O país está parado. Então, mas o que eu digo para você é o seguinte. Alguém tem que dar um passo para trás. E o Trump, a gente sabe que é estruculento, é o jeito dele, certo? O Lula que está pensando na eleição. E o Alexandre de Moraes é esse jeito dele também que não volta para trás. Quem que vai dar o passo para trás nessa história toda? Aí que tá a questão, porque o Lula falou, joga o truco, mas jogou truco, já não joga mais. Perfeito. Não tá mais jogando truco, já fez a cartinha bonita. Tal. Jogo da velha. Já foi Itamaraty, fez uma carta simpática lá tal, para negociar. Eu quero saber o seguinte, e agora vai ter... Vai ter que resolver. Vai resolver, porra. O julgamento do Bolsonaro tá aí. Agora, o Bolsonaro vai ser preso? Aí que tá. Agora, o Congresso se omite muito, né? Porque o Congresso deveria puxar essa rédea. O Congresso nosso é ruim. É ruim, é fraco. Agora, uma coisa que as pessoas esquecem, Emílio, é que sempre a caneta muda de mão. Daqui a 2 anos, 3 anos, o Trump não vai estar mais no governo. Isso é verdade. Vai mudar a caneta. Talvez quem esteja aplaudindo hoje vai chorar daqui a 3 anos. E quem está aplaudindo, chorando hoje, vai aplaudir daqui a 3 anos e vai chorar daqui a 6 anos. Né? Ou seja, a caneta sempre muda de mão. Ou a gente tem uma postura racional em relação aos assuntos, ou vai ficar sempre esse tensionamento social, essa briga, esse conflito institucionalizado. Né? Eu sei, mas o Brasil sempre foi do lado americano. Ou não, nós fomos do lado da Rússia? Não, foi. Sempre foi. E o americano hoje está olhando o Brasil como se fosse a Venezuela, como se fosse Cuba. Essa lei não é brincadeira pro americano, não é, Léo? Pra ditador. É uma lei pra ditador, pô. Pega lá, Venezuela, Nicarágua. É isso aí. Se você pensar sobre o recuar, o Trump ele deu uma recuada agora quando ele tirou inúmeros produtos dessa taxação de 50%. Ele deu a recuada dele, até porque ele percebe pra negociar que a própria América ela é bastante prejudicada, a questão de laranja, etc., que não vai pagar essa taxação. E agora quem tem que recuar? Agora a gente precisa ver pelo lado do Brasil. O que precisa ser feito pelo lado do Brasil? O Trump a gente sabe que recua. Ele é chamado de taco o tempo todo nos Estados Unidos, né? Trump always chicken out, ele sempre dá uma recuada. Ele fez a parte dele, né? Segurou agora até o dia 7. Mas qual que é a contrapartida brasileira? O governo tá fazendo o quê para ter uma contrapartida? Isso eu não tô vendo. Mandou os senadores lá. Então, mas tá acuado. O Brasil ficou acuado. Não é porque é muito mais político do que econômico. Esse é o problema. Esse que é o problema. Como o Lula vai negociar com o Trump algo relacionado à Suprema Corte do Brasil? É difícil também. Então. Eu prometo pra você que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás. Não tem como. Mas e a questão do BRICS? Porque o Lula sempre tentou mostrar muita força do BRICS. Aliás, eu não quero, como falei, atacar ninguém. Mas ele não mente, mas ele engana quando ele começa a mostrar, tal país entrou para o BRICS e nós agora temos 40 e poucos % da população do mundo no BRICS. Qualquer grupo que você tiver China e Índia, você vai ter 40% da população do mundo. Não precisa mais ninguém. E não precisa de mais ninguém. E outra coisa, ele provoca muito encabeçando um movimento de substituição do dólar que enfurece o Donald Trump. Isso daí o que eu falei. Ele fala isso. Mas você tem que saber jogar o jogo, porque senão você vai sofrer as consequências de ter os Estados Unidos contrário a você. Veio o presidente do Banco dos BRICS aqui. Lembra? Ele falou aquilo lá é uma palhaçada. Vocês estão de palhaçada. Que a gente foi com esse conversa com ele. O cara é profissional. Já trabalhou lá, não tá mais. Vocês estão brincando. Você imagina se os países Banco dos BRICS. Mas você imagina
olha se os países dos BRICS, eles já estão tentando implementar um meio de pagamento entre eles, que isso foi na cúpula do Cazaquistão. Já existe. Não, mas não vamos mais usar o dólar. Você está falando de Rússia, a China é tomada em Índia, dólar, eu sei. Brasil isso aí é muito país grande. É a única coisa que eu não concordo teve nada com o BRICS, a sanção. A China tem dívida em dólar. O dinheiro chinês é em dólar também. Não tem como ele não operar com mas a sanção não tem nada a ver com o BRICS. Nem cita o BRICS. Fala no BRICS. Nem cita o BRICS. Vocês que estão falando do BRICS. A questão é política. Não. Política sim. Não. Pega o Trump. A carta é muito clara. Tem fala do Donald Trump falando sobre isso. Na carta... Sobre o dólar. Pega a carta. Medidas anti-americanas. Alexandre de Moraes, pô. Não, medidas anti-americanas, não é só isso. Medidas anti-americanas. Não tem nada sobre o BRICS. Fazer o break agora. Sobre a fala. Engenheiro Léo aqui hoje dando uma aula. Presença ilustre aqui do nosso querido Felipe. Temos aqui também a presença encantadora de Alan Gani, que sempre está aqui criando confusão. Alan Mullets. O programa do engenheiro é Engenheira Reversa no canal TubaCast no YouTube. Bom. Tubarão da Bolsa, @Tubarão da Bolsa. Eu nem sei o que é isso, mas eu tô falando porque tá escrito lá. Você é o Tubarão da Bolsa? Seu amigo Júnior no Redcast sempre. O Júnior. O Júnior também. Claro. Tem o Luan e o Júnior, tô nos dois. Boa. Vamos fazer o break rapidinho pra Rede Rádio. O papo tá muito bom aqui, a audiência bombada aqui. Posso fazer uma pergunta pro Gani aqui, que é muito inteligente e sensível, você permite? Opa. Você tem uma pergunta, eu percebi pela sua cara que talvez você tenha uma pergunta melhor pelo seu Ele e o Mamãe Falei. Mamãe Falei. Estão acertando tudo. Vamos falar sobre agora a política, que você é um cara que sabe a movimentação. O Donald Trump, ele fortaleceu de certa forma a esquerda no Canadá. Você deve ter acompanhado também. Claro. E agora a gente tem um surgimento também muito parecido com a outra eleição, que é a terceira via que você tanto gosta, que é um liberal. 500 dias. Temos os novos nomes de governadores. Você viu que o Leite deu um apontamento e defendeu o ministro. Você viu que o nosso Tarcísio está mais calado. E vai ter um buraco na política nesse momento. Perfeito. E pode até fortalecer a própria esquerda com essa movimentação. Você acha isso? Olha, existe esse risco, é claro. Agora, o país já está dividido, o país já está polarizado. Eu não acredito que quem quer que seja de direita, não bolsonarista, vá votar na esquerda por conta dessa questão. Você me permite? Claro. Onde o Brasil está polarizado? Claro que está polarizado. Onde você vê a outra turma a própria. A outra metade. Aonde está a outra metade? A própria. Aonde está a outra metade? Não, você sabe onde está? A outra metade pode estar calada, mas a própria eleição, o resultado da eleição. O resultado da eleição mostrou essa polarização. Não, quero saber. O resultado da eleição mostrou essa polarização. Então é a pesquisa Datafolha. Tá. Então, beleza, agora já entendi. Tá certo. Então tá muito polarizado. Exato. 50-50. Mas eu ainda acredito que, dada todas as circunstâncias, inclusive econômicas, a direita é favorita para a eleição. Sim, mas eu tô querendo aprofundar. Você precisa escolher uma pauta à direita ou a gente vai ficar escolhendo várias e vai ficar perdido? Perfeito, o que você falou. Precisa, sim, ter uma pauta, como o Bolsonaro teve na eleição de 2018, que foi basicamente a segurança pública, né? Então, corrupção, Lava Jato. Exatamente, corrupção e segurança pública. Então a direita precisa de uma pauta e precisa de união em nome de um candidato. O Trump perdeu 2020 por conta de desunião dentro do partido. Ele ganha... Ele perdeu por causa da pandemia. Mas tinha muita desunião. Mas em 2024, o Partido Republicano entendeu que a gente precisa se unir em nome do nome dele, que era porque o Biden também foi um... Eu sei, mas até então a nossa pauta era os pobres contra os ricos. A pauta do governo de esquerda do PT, essa era a narrativa. Agora a narrativa é o imperialismo, soberania e por aí vai. Agora, se você pegar o resultado das eleições, por exemplo, né, você pega um pouquinho mais de um terço votou no Lula, um pouquinho mais de um terço votou no... um pouquinho menos de um terço votou no Bolsonaro e 2/3 não quiseram nem o Lula nem o Bolsonaro. Ou seja, a polarização também é uma meia polarização, se for ver. É por uma outra opção. 2/3 não queriam dos dois, 2/3. Mas você tem esses extremos. E no cardápio não tem essa opção. Mas o que eu entendo que a direita precisa ver é o seguinte: claro que a pauta mais cara hoje é a da segurança pública, mas mesmo que a gente comece, que é o que eu defendo, que a gente comece uma guerra contra o crime e comece a eliminar bandidos, isso não vai resolver os problemas econômicos. Porque a gente tem problemas estruturais muito sérios aqui no Brasil. Por exemplo, a gente estava falando, se me permitirem até responder o que o Alba estava falando, por exemplo, por que a gente não explora, que é uma carta enorme, se a gente começar a explorar terras raras aqui? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele tem a 4ª maior reserva de bauxita, que é o minério de alumínio. A 4ª maior reserva. Nós somos o 4º maior produtor mundial de bauxita, mas na produção de alumínio nós somos o 9º.
por que nós somos o 9º? Porque não tem energia elétrica no Brasil. Se gasta um absurdo de energia elétrica para você tirar o alumínio da bauxita. A Companhia Brasileira de Alumínio, como ela não vai esperar o governo fazer o trabalho por ela, da última vez que eu fui lá, eles tinham 16 hidrelétricas só deles, para eles poderem garantir essa energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia, quando eu levei os meus alunos lá, por exemplo, os fornos de alumínio, você passa uma corrente ali de mais de 20 mil amperes. O que isso quer dizer? Eu sempre levo uma caixa de clips quando eu vou lá para mostrar para os meus alunos. Eu boto um clips em cima da mão, ele fica em pé. Eu boto um outro clipe em cima da ponta do primeiro clipe e ele fica em pé. Eu boto um terceiro clipe na ponta e eu faço uma fileira de clipes em pé, um na ponta do outro, assim, de 40 centímetros. E equilibro na mão, por causa do campo magnético. Só para vocês entenderem o absurdo de energia. A quantidade de energia que tem para fazer o alumínio. É de longe o segundo metal mais utilizado no mundo e no Brasil, tá? A gente não tem energia para o alumínio. Aí a gente exporta a bauxita para os Estados Unidos, para o Canadá, e eles produzem e a gente paga mais caro. Muito mais. É que nem o minério de ferro que a gente manda lá para... Sim. Manda lá para a China e a gente compra o carro, isso, né? Ou vai para a China, vai para a Coreia. Aqui. A gente não verticaliza, né? A gente não produz. Isso, o café também. Só que o minério de ferro ainda, eu misturo... O pessoal não gosta de siderurgia, mas basicamente isso. Eu pego o minério de ferro junto com o carvão e taco fogo. É basicamente isso para extrair o metal. É energia térmica. Então eu me viro com o carvão. Agora, no caso do alumínio, das terras raras, eu preciso obrigatoriamente de energia elétrica. E a gente não tem. E ninguém quer investir em coisas, todo mundo aqui tem energia elétrica. Se eu botar bilhões para eu expandir a geração de energia para atrair empresas, não muda nada a vida do cidadão comum a princípio. Ele não enxerga a médio e nem é longo prazo, viu? É até curto, médio prazo, você começa a resolver a vida do cidadão. Como chama lá o Abreu e Lima, Abreu e Lima, né? A refinaria, lembra da refinaria? Sim, claro. Que foi um investimento do Brasil de... Pagamos 20 vezes. Não. Custava 12 bi, acabou custando 120. Onde foi esse dinheiro? Aí, ó, por isso que não faz nada. É isso aí. Então, mas para os artistas, em 2 anos, teve 30 bi de Lei Rouanet. Então não falta dinheiro nesse país. Os artistas estão tristes agora. Estão muito chateados. A gente mostrou agora, nós estamos engajados aqui na lei aí. Salve, Amazônia. PL da devastação. Da devastação. Se a gente não tiver... Aí, ó, põe ele. Esse é bom. Olha lá. Deixou há muito tempo de ser um espaço de formulação de ideias. Uma trilha. De projetos, de propostas para o desenvolvimento do país, e passou mesmo a ser um mero vetor para que interesses econômicos consigam mais lucro. Tá vendo? Hoje, com a aprovação da PL da devastação. PL da devastação. Você é favorável a isso, André? Então, mas você é a favor que devaste o país inteiro. Ele é culpado. Devaste todo. Pô, bota ele dançando. Bota ele lá em Cannes. Hollywood. Lá na Cruzette. Dançando lá em Cannes. Cadê? O frevo do Wagner, vai. Ele tá animado, ele tá animado lá. Aí ele não tá preocupado. Lá, ó. Verão na cor da azul. O cara faz a coreografia. É bom lá que é barato. Lá é coisa de graça. Lá não tem devastação. Lá tá o terno é americano. O que eu acho curioso é que ele é culpado pelo que ele agora reclama, né? De a gente não ter propostas, já porque ele sempre apoiou os partidos com menos proposta, sem nenhuma proposta. E o que a gente também precisa entender é o seguinte: eu, por exemplo, sou um amante da arte, eu adoro arte. Se eu quero rir, quero ver arte, eu vou no show do Morgado. Obrigado, eu vou no show do Gueré. Por exemplo, se eu quero resolver problemas econômicos, eu vou falar com o Samidana, e não com o Morgado. E nem o Morgado, ele vai se propor a ficar dando palestra sobre questões econômicas. Então, o que os artistas da Globo têm que falar sobre isso? Absolutamente nada. A gente não precisa ouvir essas pessoas. Precisa ouvir os profissionais da área. Porque liberdade de expressão agora é relativizada. Não é a falta de liberdade. Quando eu quero saber qual é o procedimento... Isso, O que foi, Chiquinho? É amigo do Chiquinho, ele tá bravo. Você tá bravo, Chiquinho? Ele tá bravo. Ele tá bravo porque ele é amigo do Wagner Moura. Deixa o imperialista falar. Você acha que 30 bi... Você acha que 30 bi pros artistas... É uma fonte um bom retorno, um bom investimento? Sim, é um bom retorno. Por quê? Tem um estudo da FGV que fala que R$1 gasto na cultura
Voto R$3 para economia. Você inventou essa, né? Ou seja, 30 Ele é um puta Ciro Gomes. Repare bem, dá os números. Na cultura, gerou 90 bilhões de Ciro que te ensinou isso. O Ciro que te ensinou no escritório, né? É só o Ciro vem aqui, ele fala repare bem, digite aí. Tesouro.gov.br. É o Ciro Gomes. Quanto é que tá o 30% derrubado na Bolsa de Entra aí na Tesouro. Faculdade. Educação, retorna quanto? R$1 que a gente botou no show do Oruan, voltou 3 em armamento e drogas, entendeu? É esse o retorno que a gente tá tendo aqui no Brasil. Quanto é que tá o quilo do milho em Tóquio?